Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miriam Navarro e no segundo vídeo da série Guia Definitivo para Planejar Suas Aulas, nós vamos desvendar o temido plano de aula. Se você perdeu o primeiro vídeo, é só clicar no card que está aparecendo aqui na sua tela e depois retornar para esta aula. O plano de aula é o documento que orienta o dia a dia do professor. Ele é pautado no Plano Anual de Ensino. Nele, o professor precisa selecionar métodos, estratégias e recursos para desenvolver uma determinada habilidade. Eu irei apresentar um modelo bem simples, prático e objetivo para você utilizar em sala de aula. Caso queira um modelo mais detalhado, com mais embasamento teórico, para um concurso público, um processo seletivo ou uma entrevista de emprego, eu recomendo que você faça o meu curso online de BNCC, que trará o conteúdo mais aprofundado. Então, vamos para a prática. Então, agora você vai abrir o seu plano anual de ensino, que eu ensinei a fazer na última videoaula. Vai selecionar determinada área do conhecimento, língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, e verificar o que você precisa trabalhar em determinado bimestre. Depois, é só selecionar uma ou mais habilidades. Eu vou começar com esta aqui. A área de conhecimento é matemática, quarto ano, unidade temática números, objeto de conhecimento, sistema de numeração decimal, leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de até 5 ordens, habilidade EF04MA01, ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar. Então, eu vou preparar uma aula para que o meu aluno possa desenvolver esta habilidade específica. Vamos preencher o plano de aula. Lembrando que você pode fazer download deste modelo através do link que eu deixarei aqui na descrição do vídeo. Vamos colocar o nome da professora, a turma e a data. Área do conhecimento, consulta lá no seu plano anual. Qual é? Matemática. O componente curricular tem o mesmo nome, matemática. Unidade temática, vamos ver. Números, copia e cola. Objeto de conhecimento, copia e cola. Habilidade, copia e cola. Já temos a base para desenvolver o nosso plano de aula. No campo desenvolvimento, você irá elencar as atividades que você pensou para que o aluno alcance o objetivo. A habilidade da BNCC determina o objetivo da sua aula, certo? O que o aluno precisa aprender nessa aula? Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar. É sempre bom começar com uma atividade de levantamento do conhecimento prévio dos alunos. Então, nessa situação, eu posso, por exemplo,
perguntar para as crianças em que situações cotidianas podemos nos deparar com números compostos por 3 ou mais algarismos. Então elas vão falando algumas possibilidades, como a quantidade de pessoas que vivem num município, o valor de um carro ou de uma casa, a distância entre lugares e etc. E eu vou registrando na lousa ou num cartaz para ficar exposto na sala. Depois, é legal você pensar em uma estratégia para ampliar o tema. Então você pode fazer uma exposição oral, passar um resuminho na lousa, compartilhar um vídeo ou até mesmo ler uma história que esteja relacionada à aula. Eu pensei, por exemplo, em apresentar notícias de sites jornalísticos que contenham números compostos por 5 algarismos que se enquadram então na categoria que nós estamos trabalhando das dezenas de milhar. Depois é importante partir para a ação. O aluno precisa praticar, pensar, interagir com o conteúdo. Então nós podemos escolher alguns números destas notícias para fazer justamente o que a habilidade lá da BNCC está solicitando. Então nós vamos pegar esses números, volta aqui na habilidade, olha, vamos ler, vamos escrever na forma de algarismo e por extenso, vamos colocar em ordem crescente e decrescente. E isso pode ser feito de várias maneiras, através de brincadeiras, jogos, ditados e etc. Eu coloquei aqui então no praticando, em duplas, ler, escrever, comparar e ordenar os números presentes nas notícias. Por último, você deve pensar em uma atividade de sistematização desse conhecimento, podendo pedir para os alunos, por exemplo, fazerem um resumo do que eles aprenderam nessa aula. Próximo item, recursos. Depois de pensar em todas as atividades da aula, você precisa separar ou solicitar à escola os recursos necessários. O que nós vamos precisar nesta aula? Na primeira atividade, se eu resolver fazer o registro em um cartaz, então eu precisarei de um papel pardo ou uma cartolina e também um canetão, certo? Então vamos escrever isso aqui. Na segunda atividade, qual o recurso necessário? As notícias dos sites jornalísticos. Então eu coloco notícias com números de até 5 algarismos. Na terceira atividade, o que eu vou precisar? Cópias das notícias, certo? Eu também posso colocar os números na lousa, mas seria mais interessante dar as notícias para as crianças coletarem os números. E na última atividade, o que eu precisarei? Uma folha de caderno ou de fichário. O último item é a avaliação. Então você deverá pensar em como verificar o aprendizado dos seus alunos, em como verificar se eles realmente desenvolveram a habilidade trabalhada na aula.
A própria atividade 3 poderia ser um recurso para nossa avaliação, ou a 4. Se preferir, você pode ainda desenvolver uma quinta atividade. Eu coloquei aqui observação e registro das interações das crianças, análise das atividades 3 e 4. Prontinho, pessoal, temos aí um excelente plano de aula. Agora, a pergunta que não quer calar. Miriam, eu dou aula na educação infantil. Posso usar esse plano? Basicamente, sim. Você só precisará fazer algumas alterações. Vamos ver rapidamente. Nome da professora continua. Faixa etária e turma, você precisa olhar a nomenclatura da BNCC. Olha só, tem um campo aqui para creche e um campo aqui para pré-escola. No lugar de área do conhecimento, objeto, unidade temática, você colocará o campo de experiências, que pode ser o eu, o outro, nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, etc. E no lugar de habilidade, você vai colocar objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Então, cada campo de experiências tem aqui os seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O resto é tudo igual. Vamos fazer algumas observações. Primeiro, se atente ao tempo de duração da aula. Faça um plano realista. Não coloque coisas demais de modo que você não dê conta de cumprir o seu planejamento. Então, aqui ó, no campo da data da aula, você também pode inserir a duração, certo? No exemplo aqui, eu coloquei 2 aulas de 50 minutos. Eu acredito que esse tempo seja suficiente para desenvolver essas atividades. Segunda, você pode elaborar outros planos de aula para continuar desenvolvendo a mesma habilidade. Se na avaliação que você propôs aos alunos você perceber que eles estão com dificuldades, você faz um novo plano e continua trabalhando esta habilidade. Terceiro, você pode combinar 2 ou mais habilidades no mesmo plano, não tem problema algum. Se as atividades propostas englobarem outras habilidades, pode acrescentar. Quarta, você pode fazer um plano de aula interdisciplinar, então, unindo habilidades de diversas áreas. E por último, se você utilizar atividades do livro didático, você deve inseri-las lá no campo desenvolvimento, mas eu sugiro que você não se limite ao livro, ok? Então é isso, eu espero realmente ter tirado todas as dúvidas de vocês sobre o plano de aula. Lembrando que o link para download desse modelo que eu acabei de apresentar está na descrição do vídeo. Na nossa próxima videoaula sobre planejamento, eu ensinarei como fazer uma sequência didática. Enquanto isso, você pode conferir os vídeos que estão aparecendo aqui na tela final. Um beijo e até a próxima. Tchau!